Bem-vindos, este é o quadro 30 Minutos de EBD e aqui nós comentamos os principais pontos das lições da Escola Bíblica Dominical publicadas pela CPAD. Eu sou o professor Júnior Mendes e neste vídeo vou trazer comentários bíblicos e teológicos da lição da Escola Dominical e no final do vídeo uma aplicação prática e pessoal a respeito do assunto estudado. E desta vez nós vamos comentar a lição que tem como assunto ou como título uma igreja que se arrisca. Esta lição está baseada na história de um dos discípulos de Cristo chamado Estevão. A sua história está narrada nos capítulos 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. E eu quero chamar você para juntos lermos o textuário desta lição, que tem uma informação interessante para nós a respeito deste assunto. Olha o que diz o texto áureo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos capítulo 7, versículo 55. Esse texto está falando de Estevão. E quando a gente lê sobre Estevão, a gente vai perceber que a vida de Estevão foi do começo ao fim cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão começou, continuou e terminou a sua carreira de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. Quando Estevão realizava sinais e maravilhas, estava cheio do Espírito Santo. Quando Estevão pregava, ensinava a palavra de Deus, dava testemunho a respeito da verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando a Bíblia vai narrar o martírio de Estevão, as perseguições e toda a oposição que Estevão sofreu, ele estava cheio do Espírito Santo. Então a vida de Estevão foi marcada pela presença real e poderosa do Espírito Santo de Deus. E aqui existe uma advertência muito grande para a igreja dos dias atuais, porque alguns correm o risco de confundir estar cheio do Espírito Santo com cheio de emocionalismo. E é por isso que nós vemos algumas pessoas começarem a carreira de uma maneira assim tão acentuada, tão animada, de uma maneira assim tão vívida, e de repente, diante da primeira oposição ou perseguição ou dificuldade que esta pessoa sofre, porque todo crente está sujeito a estas oposições, a estas perseguições, esta pessoa acaba abandonando a fé. E a gente percebe que o que havia ali não era verdadeiramente a presença real do Espírito Santo de Deus. Porque um crente cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé e de sabedoria, ele está capacitado a enfrentar e a vencer todo tipo de ataque, todo tipo de oposição que acontece contra ele, que tenta iludi-lo ou que tenta desanimá-lo da sua fé. É sobre este assunto que nós vamos estudar nesta lição, sobre a vida de Estevão, que como crente em Jesus, enfrentou oposição, mas não negou a fé, manteve-se firme em todas as situações que ele enfrentou. Então está aí uma lição maravilhosa para nós aprendermos muito a respeito deste homem de Deus, que conforme a própria lição vai dizer, tornou-se modelo de fé para a igreja de todos os tempos. O escritor, na introdução, vai nos dizer que Estevão era um autêntico cristão. E o que isso significa é que ele tinha uma vida de piedade que se destacava no meio da sociedade onde ele estava. Estevão vivia para o seu mestre, vivia para testemunhar a respeito de Cristo e era cheio de coragem. Estevão não tinha medo, não tinha receios, enfrentou os desafios que surgiram diante dele. A história vai dizer que quando Estevão começou a ser usado por Deus nas operações de milagres e prodígios e maravilha, logo um grupo de judeus helenistas se levantaram contra ele e foram disputar com ele a respeito da mensagem que ele estava pregando e sobre o poder que estava manifestado em sua vida. E o texto é claro em nos dizer que eles não puderam vencer Estevão por causa da sabedoria do Espírito Santo que estava na vida de Estevão. E mostra que Estevão era cheio do Espírito Santo e usado por Deus. Aí o escritor vai nos dizer que ele era um autêntico cristão destemido. Estevão era um modelo para todo cristão e, sem dúvida,
serve de modelo para a igreja atual ou para a igreja de hoje. Por isso nós precisamos conhecer essa história a respeito deste homem de Deus, que foi separado para o diaconato, para servir as mesas, para atender a demanda, o problema que surgiu na igreja primitiva, que estudamos na lição anterior. Aliás, se você não viu o comentário sobre a lição anterior, no final deste vídeo estarei deixando para você o link. E mesmo dentro desse contexto de servir a mesa, Estevão não perdia a oportunidade de falar a respeito do seu mestre, de falar a respeito de Cristo. E, portanto, Estevão é, por todos os tempos, um modelo de cristão a ser seguido, a ser imitado. Todo crente sabe que servir a Cristo é desafiador. Em todos os tempos, em todas as épocas, ser cristão neste mundo vil, cheio de pecado, é desafiador. E a igreja, em toda a história, ela sofre perseguições. Aliás, isto é bíblico. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12 da sua segunda epístola, ele vai dizer que todo aquele que quer viver piedosamente, e o que é viver piedosamente? É viver testemunhando de Cristo, é ter uma vida de fidelidade, de obediência à palavra de Deus. E ele diz, todo aquele que quiser viver deste modo, vai enfrentar perseguição. Então, perseguição, oposição, são coisas que fazem parte do dia a dia da igreja de Deus. E o crente sabe que neste mundo ele vai enfrentar esse tipo de coisa. O próprio Jesus Cristo advertiu-nos sobre isto quando ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o autor desta lição nos convida a aprendermos com a história de Estevão como é que podemos estarmos preparados para enfrentarmos e vencer os desafios. Como é que nós devemos estar para que quando chega a oposição, quando chega a tribulação, a perseguição, a gente não venha desanimar e abandonar a fé, ou até mesmo a negar a nossa fé diante dos desafios. E ele nos convida a aprender com Estevão, é o que diz o tópico primeiro desta lição. Veja o que diz o texto. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. O crente não pode fugir, o crente não pode retroceder, não pode diante da oposição negar a sua fé. E é justamente com essa história que nós aprendemos que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de fé e de sabedoria. Pedro vai dizer que nós deveremos estar aptos ou prontos a responder com fé e com mansidão a todos quanto queiram saber a respeito daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós defendemos, daquilo que nós pregamos. Então, meu irmão, querendo ou não, você vai enfrentar a oposição. Aliás, é estranho que um crente passe toda a vida e não enfrente nenhum tipo de oposição. Porque o próprio fato dos valores, daquilo que nós defendemos, dos nossos princípios, eles vão se chocar com o mundo. Essa defesa que nós fazemos daquilo que nós cremos, se choca naturalmente com aquilo que o mundo, com aquilo que o mundanismo defende. E não tem como aqui e acolá a gente evitar de sofrer esse tipo de coisa. Agora, nós devemos estar prontos a respondermos. E além do mais disso, nós devemos estar prontos a testemunharmos daquilo que nós cremos e defendemos. E para isso é preciso conhecer sobre o cristianismo, conhecer sobre as verdades bíblicas, conhecer sobre o testemunho verdadeiro a respeito da verdadeira fé em Cristo Jesus. E era isso que Estevão possuía. Ele possuía conhecimento a respeito do seu Senhor. Ele possuía fé, ele possuía capacidade para enfrentar a oposição e vencê-la e sair vitorioso. Então nós somos convidados a aprender. É isso que o escritor desta lição está fazendo, está dizendo. Vamos aprender com ele. Como é que nós aprendemos? Estudando a vida dele, examinando a vida de fé deste homem que viveu e morreu crendo em Cristo
e testemunhando de uma maneira grandiosa a respeito de Jesus. E o subtópico 2 do tópico 1 vai nos mostrar que a fé da igreja primitiva estava debaixo de ataque. E por toda a história, a igreja sofreu esta oposição por causa da sua fé. Sofreu perseguições terríveis e ainda sofre estas perseguições por causa da sua fé. Estevão estava cheio do Espírito Santo, realizando extraordinários milagres, e houve um grupo que se levantou contra ele. Como não puderam vencer Estevão na disputa teológica, porque ele estava cheio de sabedoria, estes homens subornaram algumas pessoas para levantarem falsos testemunhos contra Estevão, dizendo que Estevão estava pregando contra a lei de Moisés, estava blasfemando contra Deus, e arrastaram ele perante o sinédrio. E ao modelo daquilo que aconteceu com o seu mestre, com Jesus, Estevão agora estava diante dos sumos sacerdotes para ser interrogado a respeito daquilo que ele pregava. E Estevão, na verdade, defendeu a sua fé com sabedoria singular, quando trouxe diante deles a narrativa do Antigo Testamento, mostrando que Deus, por toda a história, estava trabalhando para que o seu Filho Jesus Cristo viesse para salvar a humanidade. Mas eles não quiseram ouvir Estevão e acabaram martirizando aquele homem de Deus. O escritor vai nos dizer que o texto utilizado para levante a respeito de Estevão é o mesmo texto utilizado por Marcos a respeito de Jesus Cristo. Que homens se levantaram para mentir, para trazer falsas narrativas, falso testemunho, dizer verdades a respeito de Jesus Cristo. E o escritor diz aqui, anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar, um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem sua sinagoga esvaziada por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Ou seja, Estevão está sofrendo o mesmo tipo de perseguição que Jesus sofreu, porque os evangelhos vão dizer que os homens, que a classe religiosa de Israel se levantaram contra Cristo exatamente pelo mesmo motivo, por inveja. E a igreja ela vai sofrer perseguição, oposição, por vários motivos. Mas qual é a grande lição? É que assim como Estevão manteve-se firme, nós deveremos nos manter firme também na defesa da nossa fé. Firme não somente nas palavras, firme não somente no discurso teológico, mas firme também na prática, no testemunho, no dia a dia, na vida, sem desanimar diante das perseguições. Eu e você somos chamados a permanecermos, porque mesmo com todo o ataque que a igreja sofreu e ainda sofre ao longo da história, não foi possível o inferno parar essa igreja. E não será possível. Jesus Cristo, respondendo a Pedro, Mateus vai registrar, ele diz: eu vou edificar a minha igreja, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que está dizendo o texto? Que quando a igreja avança, quando a igreja sai da sua zona de conforto, quando uma igreja cheia do poder de Deus vai fazer a obra de Deus, pregar e testemunhar a respeito da salvação em Cristo Jesus, o inferno vai se levantar, mas ele não vai vencer, nunca poderá vencer a igreja de Cristo. E o que estamos estudando nesta lição é exatamente isto. Alguém pode pensar, mas Estevão morreu, Estevão foi martirizado, sim, mas aquilo que parecia ser a destruição ou a paralisação daquela igreja, tornou-se, na verdade, ferramenta de expansão. Porque Deus vai se utilizar deste momento sombrio, triste para a igreja. E os crentes vão sair por todo o mundo pregando o evangelho. Havia uma ordem expressa da parte de Cristo. Lucas registra no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, que Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia,
Samaria e até os confins da terra. Ou seja, havia da parte de Cristo uma ordem para que aquela igreja começasse em Jerusalém, mas ela se espalhasse por todo o mundo. Mas acontece que os apóstolos e aquela igreja, naquele primeiro momento, ficaram restrita ali em Jerusalém. Mas a morte de Estevão, o martírio de Estevão, que defendeu valorosamente a sua fé, fez com que os crentes se espalhassem por causa da perseguição. E Atos 8:1 vai dizer que aqueles crentes que saíram de Jerusalém ia por todo o mundo pregando Cristo, pregando o evangelho de Jesus Cristo. E o que aconteceu? A igreja se espalhou, a igreja cresceu ainda mais por conta desta perseguição que se abateu contra ela, porque a igreja, cheia do Espírito Santo, de sabedoria e de fé, não pode ser vencida jamais. Compreende? Não pode ser vencida jamais. Uma das ferramentas utilizadas pelo inferno para fazer oposição à igreja é a mentira, é a falsa narrativa, é os falsos testemunhos que se levantam contra os crentes. E o próprio Cristo vai nos advertir a respeito disso, quando no Sermão do Monte, ele disse o seguinte, que está registrado em Mateus capítulo 5, e no versículo 11, ele disse o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o crente não pode estranhar, enfrentar esse tipo de coisa, porque Cristo já nos advertiu que a igreja dele passaria por esse tipo de perseguição. E Estevão estava ciente disso, quando levantaram um falso testemunho, quando levantaram as falsas narrativas contra aquele homem de Deus, ele estava bastante consciente e ele foi defender a sua fé. É claro que o crente não pode entrar em discussões inócuas, discussões vazias, debates que não somam absolutamente nada, que não traz nenhum tipo de edificação. Mas na hora de defender a sua fé, seus posicionamentos, o crente não pode recuar. Um crente cheio do Espírito Santo, cheio de fé e de sabedoria, ele não recua diante da oposição. Assim como Estevão, assim como outros que passaram e que ainda irão passar por este mesmo tipo de situação, acusados, caluniados, quando mentiras terríveis são ditas contra o servo de Deus ou contra a serva de Deus. O escritor da lição ainda vai nos dizer o seguinte, olha: a igreja luta em várias frentes com falsas narrativas, que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Mas acontece que, do jeito que a igreja enfrenta esse tipo de oposição, a igreja também sai vitoriosa, porque Cristo está com a sua igreja, capacitando-a com o seu Espírito Santo. No tópico 2, o autor vai trabalhar sobre o tema a igreja que defende a sua fé. E vai mostrar que no capítulo 7, como já falamos, Estevão faz uma verdadeira defesa da fé, fundamentado nas escrituras sagradas, utilizando histórias do Antigo Testamento, personagens como Abraão, como Moisés e tantos outros homens de Deus, cujas histórias estão registradas no Antigo Testamento, para mostrar aqueles crentes que estavam lhe ouvindo, aliás, mostrar o sinédrio que estava lhe ouvindo, que Deus sempre esteve trabalhando a favor do povo de Israel. E o propósito ou objetivo final deste trabalhar de Deus era apresentar a Cristo. Era fazer com que quando Jesus Cristo chegasse, o povo de Israel reconhecesse ele e o recebesse como seu verdadeiro Messias. Estevão estava, na verdade, fazendo esta defesa diante daqueles homens. O escritor vai dizer o seguinte: no capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã,
A chamada apologética deve ter sempre um objetivo. E qual é esse objetivo? Esse objetivo central é apontar para Jesus Cristo. Assim deve ser o nosso testemunho, assim deve ser a pregação, assim deve ser o ensino na igreja, assim deve ser a apologética da igreja. Apontar Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o centro das Escrituras Sagradas. Mas o que aconteceu? Aqueles homens aceitaram a pregação de Estevão, aceitaram o testemunho de Estevão, aliás, não. Eles simplesmente endureceram o seu coração. Eles se tornaram duros e rejeitaram a verdade que Estevão estava trazendo para eles, que podia inclusive salvá-los. E endurecendo o seu coração, eles se lançaram contra Estevão e o levaram à morte. E nós, enquanto igreja de Cristo, a igreja de Deus da atualidade, ela corre esse mesmo risco de enfrentar pessoas de corações endurecidos, pessoas que não se dobram ao poder do Evangelho, pessoas que rejeitam e que afrontam abertamente o testemunho que é dado pela igreja do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, mais uma vez, esta igreja não pode parar. A igreja não vai parar porque o Espírito Santo está capacitando-a dia a dia para realizar esse verdadeiro testemunho da parte de Deus. O terceiro tópico vai falar sobre o martírio de Estevão e de como ele terminou a sua carreira, como ele se comportou neste momento de tribulação sobre a sua vida. O texto diz que Estevão, fixando os olhos nos céus, cheio do Espírito Santo, enquanto seus opositores mentiam, falavam mal, davam mau testemunho, blasfemavam, diziam coisas falsas contra ele, enquanto outros rangiam o dente, demonstrando total aversão, ódio terrível contra ele, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhava fixamente para os céus, e os céus naquele momento se abrem, e ele vê a glória de Cristo. Ele vê o Cristo glorificado, e ele diz: eu estou vendo os céus abertos e vejo Jesus Cristo à direita ou à destra do Pai. E aquilo foi ainda mais motivo para que aqueles homens que estavam tomados de inveja arremessassem sobre Estevão para conduzi-lo para fora da cidade e o matassem apedrejado. O escritor vai dizer que uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz, assim como Estevão. O apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele, conforme Atos 21:13. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. É exatamente isto. E Estevão, neste momento sombrio da sua história, estava vendo a glória de Cristo. E os olhos do crente, os olhos da fé do crente, precisam estar abertos para ele poder também contemplar a Jesus nos momentos de lutas, no momento em que ele enfrenta tribulações. Estevão também naquele momento foi capaz de perdoar, de liberar o perdão para aqueles que estavam maltratando, para aqueles que estavam cometendo o crime que levaria ele à morte. Estevão, naquele momento, diz ao Cristo para que perdoassem aqueles que estavam causando tanto mal. Meu irmão, que testemunho extraordinário deste homem de Deus. Olha o que o autor vai dizer aqui no subtópico 2. A última declaração de Estevão antes de sua morte é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de perdoar aqueles que lhe fazem mal. Alguém cheio do Espírito Santo é capaz de liberar perdão àqueles que o perseguem. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é capaz de amar aqueles que a aborrecem. Ela é capaz de ajudar, de estender as mãos, de auxiliar aqueles que se tornam seus perseguidores. Isto é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo.
Esta é a marca de um crente cheio do Espírito Santo. E eu quero concluir esta lição trazendo para nós uma reflexão, uma aplicação prática. Porque refletindo sobre a história de Estevão, nós precisamos analisar o que Estevão viu, o que as pessoas viram em Estevão e o que Estevão fez naquele momento quando estava enfrentando esta luta. Primeiro, Estevão viu a glória de Cristo. Estevão, através dos olhos espirituais, viu Jesus Cristo glorificado. No momento da luta, no momento da dor, no momento do sofrimento, o que ele viu? Viu o seu Senhor. E o que as pessoas viram em Estevão? O texto vai dizer que eles, olhando para Estevão fixamente, viram o rosto de Estevão como um rosto de um anjo. Ou seja, Estevão refletia a própria glória do seu Senhor, porque estava cheio do Espírito Santo. E qual foi o comportamento de Estevão naquele momento de luta? Foi o comportamento de um cristão cheio de amor, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele liberou perdão. Então, estar cheio do Espírito Santo de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, não é simplesmente estar na igreja alegre, pulando, levantando as mãos, cantando, chorando, falando em línguas. Não é somente isto. Estar cheio do Espírito Santo é ser capaz de enfrentar a luta, de enfrentar a oposição, de enfrentar toda sorte de perseguição e se manter firme, se manter fiel à palavra e à vontade de Deus. É ser capaz de liberar perdão, de perdoar aqueles que estão causando dano, aqueles que estão causando mal. Isto é estar cheio do Espírito Santo. E como nós, da igreja de hoje, precisamos olhar para essa história de Estevão, precisamos olhar para este homem que foi modelo e que continua sendo modelo e aprendermos com ele e orarmos para que o Senhor nos capacite a enfrentarmos os desafios que se apresentam todos os dias para nós, para mim e para você. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo, que eu e você, através desta lição, através da mensagem desta lição que estamos estudando, sejamos motivados a todos os dias sermos cheios do Espírito Santo, a buscarmos cada dia mais o Espírito Santo de Deus, para cada vez mais testemunharmos da verdade de que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo e está para perdoar a todo pecador. Que Deus continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus. E se você ficou até aqui neste vídeo, eu quero pedir para você deixar um comentário a respeito daquilo que nós falamos. Curta este vídeo, compartilhe também, porque isto ajuda este trabalho a avançar cada vez mais. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero pedir para que você se inscreva e também ative o sininho. Todas as semanas estaremos liberando uma videoaula com um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. E se Jesus de Nazaré não voltar até lá, até a próxima videoaula, até o próximo vídeo, e que Deus continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus.